Noam Chomsky. Sabe, o Noam Chomsky me ajudou, de certa forma, a me desprogramar do liberalismo convencional quando eu era muito, muito mais jovem. Embora eu pareça o próprio retrato da juventude agora, já fui bem mais jovem e ingênuo. O trabalho do Chomsky é muito acessível. Ele é meio que o autor radical a quem você é apresentado quando começa a se interessar por ideias fora do mainstream, mais à esquerda. Em Los Angeles, suas palestras passavam o tempo todo na rede local da Pacífica, a KPFK. Eu meio que conhecia o Michael Parenti. O trabalho dele circulava por aí, mas não era tão divulgado quanto o do Chomsky. It wasn't quite as heavily promoted as Chomsky, and Chomsky did some seminal. E Chomsky fez alguns trabalhos seminais, publicou algumas obras seminais. Ele escreveu um ótimo livro sobre o humanitarismo militar nos anos 1990, quando muito poucos estavam questionando isso, Michael Parenti sendo um deles, sobre a destruição da Iugoslávia. Mas Chomsky também celebrou, à sua maneira mais contida, a queda do Bloco Socialista. Ele deu ótimas palestras para Haymarket sobre o imperialismo dos Estados Unidos na América Latina. Mas depois, mais tarde na vida, após conhecer sua nova esposa, Valéria, ele começou a meio que abandonar muitas dessas visões. Ele chegou, de fato, a defender uma mudança de regime na Nicarágua depois de 2018. No fim da vida, ele apresentava uma análise da América Latina muito próxima à do grupo de Puebla, de centro-esquerda. Acho que ele assinou uma carta sobre a Síria, defendendo uma mudança de regime lá. Talvez tenha retirado o nome, não consigo me lembrar direito desse caso. Ele estava escrevendo artigos na The Nation, enfraquecendo o movimento BDS. E o tempo todo, ele participava dessas reuniões com Ehud Barak, que foram intermediadas por Jeffrey Epstein. Agora descobrimos, nesse novo lote de e-mails, que ele estava dando conselhos a Epstein sobre como lidar com os ataques de relações públicas em torno das acusações de abuso sexual e da reputação que ele havia adquirido. E Chomsky está simplesmente descartando tudo isso como algum tipo de ficção, o que é realmente perturbador. Acredito que sua esposa, Valéria, tenha se referido a Epstein como um herói em outro e-mail. Samuel Chomsky, quanto à esposa, estavam muito empolgados em visitar as propriedades de Epstein. Ao tempo dentro, Chomsky disse houve Manax Kining uma visita algum dia. Sim. Quais são seus pensamentos sobre o que aconteceu? Acho que não podemos ignorar o fato de que Chomsky, embora fosse um crítico severo do governo de Israel, e também tenha surgido numa época em que havia pouquíssimos críticos judeus do governo israelense, ainda tinha uma certa simpatia latente pelo sionismo. Isso permitiu que ele formasse essa amizade com Ehud Barak, com quem viajava, e também uma amizade com Jeffrey Epstein. Havia uma certa afinidade ali. Além disso, Jeffrey Epstein estava ajudando a administrar suas finanças quando ele já era muito idoso, e eu acredito, com base no que vi, não tenho nenhum conhecimento interno, que sua esposa foi um fator e desempenhou um papel um tanto negativo nisso. Mas enfim, o que você acha de Chomsky e de como isso afeta o legado dele? Bem, quero dizer, tem uma parte de mim que fica meio aliviada por isso ter vindo à tona enquanto ele ainda está vivo. Embora ele obviamente esteja, gravemente doente. Acho que algumas das comunicações dele com Epstein são bem ruins. Quer dizer, não é para diminuir o trabalho que ele fez no passado, mas quando ele discute com Epstein uma estratégia de mídia sobre como responder às acusações muito reais de que ele era um predador sexual, bem, eu diria que esse é outro ponto interessante que a gente não chegou a abordar. Não vou gastar muito tempo com isso. Quero dizer, há alguns e-mails em que fica claro que Epstein estava pagando pessoas para manipular completamente as buscas no Google, de modo que referências à sua prisão e condenação não aparecessem. A página dele na Wikipédia também foi completamente limpa de qualquer menção a isso. Isso estava em andamento, e ele gastou uma quantia significativa de dinheiro com isso. Mas o ponto é que sim,
Ele parece ter consultado Noam nos últimos meses de vida, curiosamente. Ele estava claramente obcecado em tentar se redimir e limpar seu nome, mesmo sendo culpado até a alma. Então Chomsky diz, bem, você sabe, quero dizer, há uma histeria que se desenvolveu em torno do abuso de mulheres, que chegou a um ponto em que até questionar uma acusação é tratado como um crime pior do que assassinato. O que é apenas um monte de besteira reacionária que soa como algo vindo de Bill O'Reilly ou de alguma outra figura da extrema-direita. Mas é como, quero dizer, me parece que Chomsky é alguém que realmente gosta de falar com o público mais amplo possível. Epstein realmente o ajudou. Ao que parece, havia um membro da família que estava enganando Noam Chomsky, não lhe repassando o dinheiro de sua aposentadoria. E Epstein de fato investigou isso para ele. And Epstein investigated this for him. And Chomsky's always keen on. Chomsky está sempre interessado em conhecer pessoas com quem discorda, para poder conversar. Quero dizer, ele é muito controverso, embora eu respeite o fato de que ele faz isso. Ele chegou a defender Robert Faurisson, que era um repugnante negacionista francês do Holocausto. Mas Chomsky argumentou que, bem, ele tem direito à liberdade de expressão, e tem o direito de usar essa liberdade de expressão para se fazer de tolo e destruir a própria credibilidade, o que eu acho um princípio justo. Eu acrescentaria que em toda a Europa isso é ilegal. Ele foi muito criticado por isso, mas foi um ato corajoso. Foi em defesa da liberdade de expressão. E então, sabe, eu posso imaginar que ele provavelmente se divertiu um pouco ao se encontrar com Steve Bannon. Isso não significa que ele estivesse necessariamente trabalhando com Steve Bannon ou para ele. Provavelmente ele apenas viu isso como uma oportunidade de conhecer alguém interessante e famoso, cujas opiniões ele não compartilhava. E está bem claro, a partir de algumas outras comunicações, que ele estava questionando algumas das coisas que Epstein dizia sobre economia, finanças, política e assim por diante. Então, ele não era, como se diz, ele não era submisso a Epstein, de forma alguma. Embora, quero dizer, o fato de que as acusações ou denúncias contra Epstein eram tão conhecidas e de domínio público, quero dizer, isso é estranho. Isso é estranho. Acho que isso pode muito bem ser resultado das reportagens de Julie K. Brown para o Miami Herald, que aparentemente levaram o Departamento de Justiça a reabrir o caso contra ele. E isso, por sua vez, levou à sua prisão, encarceramento e morte. Mas sim, ainda é algo bem ruim. E sabe, você pensaria ou esperaria que ele tivesse alguma declaração a fazer, porque é algo bastante estranho. Também acho que em um dos e-mails dele ele mencionou, bem, acho que ele pode ter mencionado, ter investimentos em Israel. Quando falavam sobre o tipo de rendimento mensal dele, talvez fosse alguma doação ou algo assim, não tenho certeza. Mas lembro de ter visto uma referência a Israel quando ele estava discutindo suas finanças. E sabe, isso pode ser outro buraco de coelho para explorarmos em outro momento, Max. Mas quero dizer, acho que essa ainda é uma história em desenvolvimento, em ascensão, e tem sido bem louco assistir tudo se desenrolar em tempo real. Não acho que realmente tenha acabado. Ao contrário do que eu acreditava antes, de que isso iria se dissipar, não acho que vá a lugar nenhum. Acho que há um tipo de antes e depois, com as revelações sobre Epstein, porque fomos confrontados com a realidade de quem são as elites ocidentais. E é pior do que o Alex Jones jamais nos contou. Eles são realmente um bando de, bem, pessoas satânicas que têm todo tipo de obsessão de culto com crianças, não apenas por sexo, embora isso seja uma grande parte. Bem, acho que Valeria Chomsky tem algumas explicações a dar, e ela pode falar. Noam Chomsky está clinicamente incapaz de falar ou escrever. Ele foi retirado dos cuidados paliativos há alguns meses e ainda está vivo, mas ela é capaz de falar e realmente não está dizendo nada. Mas o que é mais interessante para as pessoas que estiveram na esquerda e no mundo da política radical e dissidente é que a queda em desgraça de Noam Chomsky é muito mais difícil de engolir
do que os e-mails de figuras que já sabíamos ser moralmente depravadas, canalhas políticos, defensores fervorosos do establishment ou ícones da elite financeira. Or icons of the financial elite. Noam Chomsky is someone who attacked these. Noam Chomsky é alguém que atacou esses elementos ao longo de sua carreira de maneira muito articulada e metódica. E também, como você mencionou, Kit, durante o caso Faurison, ele se apresentou como um anarco-sindicalista, absolutista da liberdade de expressão. Fiquei realmente chateado quando, já com quase 90 anos, acho que durante a pandemia de Covid, ele pediu que os não vacinados fossem colocados em campos de concentração. Brinquei num dos meus números de stand-up que ele é tão velho que chegou a ver o violinista no telhado sendo apresentado ao vivo em um telhado, então dá para entender. E fiz a piada óbvia sobre fabricação do consentimento. Fui o primeiro a fazer isso. Volte e... Acho que você deveria começar a processar as pessoas que estão te copiando, Max. Digo, tenho visto muito isso com gente fabricando consentimento. Mas quero dizer, foi uma traição tão grande à sua reputação como verdadeiro defensor da liberdade humana. Ele escreveu um livro sobre anarco-sindicalismo como o meio supremo para a realização da liberdade e dos direitos humanos. E então, sabe, no fim das contas, ele se tornou um fascista covidiota, um fascista médico. E sabe, boa parte da esquerda institucional também foi assim. Quero dizer, eles estavam celebrando a concretização dos planos pandêmicos que haviam sido propostos por Bill Gates e Epstein no Fórum Econômico Mundial anos antes. E eu me pergunto se a esquerda hoje, depois de tudo isso, vendo todos esses arquivos, talvez entenda os lockdowns e a aceleração do grande reset de forma diferente. E não seria tão displicente com as críticas a isso, depois de toda essa saga de arquivos de Epstein por todos os lados, que é do que todo mundo fala, até que Trump bombardeie o Irã em nome de Israel, o que pode acontecer em breve.